E aí, beleza? Então vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro A Vida Intelectual. Hoje a gente vai falar sobre dois capítulos, o 6 e o 7. E começando aqui do capítulo 6, que ele fala do O Espírito do Trabalho, esse é o título. Ele começa aqui no item 1, né, que é o fervor da pesquisa. Cita uma frase de São Tomás de Aquino, que diz assim: instrui-te com tuas dúvidas. E depois, mais à frente, ele fala assim, né? A inteligência é igual à criança, em cujos lábios o porquê não tem fim. Então, aquele que quer ficar inteligente e cada vez mais aperfeiçoar a sua inteligência, tem que estar sempre com esse espírito de questionamento. Se nós fecharmos as nossas ideias como se tudo agora tivesse parado, agora eu já sei e é isso aqui, deu, e isso não vai mudar, nós estacionamos. Então nesse sentido a vida do intelectual nunca termina. Aí depois ele cita outra frase aqui do Leonardo da Vinci, que ele diz assim: tu, ó Deus, tu vendes todos os bens aos homens pelo preço do esforço. Ou seja, a lei é a lei do trabalho, né? O trabalho intelectual. As coisas, como eu já falei da outra vez, e é uma fé que eu tenho, é que as coisas nos são dadas a partir do momento que nós começamos a buscá-las, e elas vão sendo dadas cada vez mais a depender do nosso esforço. É como se fosse o trabalho pelo mérito, a meritocracia intelectual, que Deus se serve daqueles que buscam a Ele. O que tomamos por barreira não passa, na maioria das vezes, do emaranhado de nossos defeitos e de nossas negligências sensuais. Então, quando a gente vê aqui assim grandes espíritos, né? Isso sempre acontece com eles. Por que eles chegam tão longe? Porque parece que eles não têm essa barreira, né? Eles não acreditam no impossível. É claro que tem coisas que são, são assim inalcançáveis, mas esse senso deles é muito mais alargado do que o nosso. A barreira que eles sabem que não conseguem transpor é uma coisa que assim é realmente impossível, né? Eu vou me tornar Deus. Não, isso aí ninguém pensa. Eu vou dar um pulo que eu vou chegar daqui até a lua. Isso é uma coisa que ninguém pensa. Agora, a questão assim de se aprofundar nos estudos e conseguir chegar numa verdade mais profunda, isso aí esses grandes espíritos têm. Os grandes esportistas também têm. Tem metas que dizem, esse tempo nunca poderá ser passado, e daqui a pouco essas pessoas ultrapassam, porque os limites para ela são mais alargados, né? Como eu falei aqui, eles não acreditam nisso. Eles sempre estão tentando vencer a si mesmos e vencer todas essas coisas que se apresentam como problemas. E aquele que busca uma vida intelectual tem que se esforçar para isso. O intelectual sincero diz a cada dia ao Deus da verdade: o zelo por tua morada me devora. Ou seja, ter essa meta, né? Não ter mais nada com que se preocupar, a não ser o zelo na busca da verdade. Todas as outras coisas que nós vamos colocando na nossa vida, elas vão atrapalhando isso. É como se eu tivesse um baú e eu pudesse colocar tantos litros ali dentro de coisas. E se eu começar a encher de coisas supérfluas, coisas que não são importantes, as coisas importantes de fato não vão caber ali dentro. Então esse zelo que nós temos que ter é com esse nosso baú interior, né? Essas coisas que realmente importam, que são as coisas que nós temos que colocar ali dentro. Porque muitas das vezes nós não compreendemos a nossa capacidade. Esses grandes espíritos que eu estava falando, os grandes esportistas, eles entendem essa capacidade que eles têm. Então, se a gente acha que a gente só pode chegar até tal caminho, é como se a gente diminuísse o tamanho do nosso baú.
Então, nós temos que aproveitá-lo, né? Fazer essa questão assim, fazer essa engenharia desse espaço ali dentro e conseguir colocar as coisas importantes ali. É numa fase mais tardia que, mais do que nunca, convém precaver-se contra esse tipo de tentação. É conhecido o caso daqueles que são chamados de bonzos, velhos sábios que sufocam o peso das honrarias, que são esmagados de exigências e perdem em encenações o tempo que dedicavam no passado às descobertas. Embora mais bem equipados, eles não produzem mais, gozam da admiração geral e não são mais senão a sombra de si mesmos. Então o professor Olavo, no curso dele, como muita gente diz assim, ele é o guru da direita, ele é o guru do governo Bolsonaro, não sei o que e tal, ele sempre falou para os alunos dele que para fugir da política. Por quê? Porque se a pessoa começa a estudar e ela vira política assim muito rápido, ela coloca a carroça na frente do burro, o que ela vai fazer? Ela vai deixar de aprender. E aí ela vai deixar de aprender por quê? Porque ela não vai mais ter tempo para se dedicar à vida intelectual. Isso acontece também, isso é muito nítido hoje, e é por isso que a nossa inteligência, de uma forma de sociedade, ela está decaindo. Nós estamos vivendo essa crise da inteligência, por quê? Porque os professores universitários, quando eles entram na carreira docente, eles ficam muito mais preocupados agora com os cargos que eles vão assumir, com as aulas que eles têm que dar, e acabam que eles deixam de estudar o quanto deveriam para aí sim fazer um trabalho bem feito. Então outros problemas foram colocados no lugar do estudo que deveria ser sempre a base. É claro que a gente não pode deixar de trabalhar, a gente tem que fazer essas coisas, mas tem que haver um tempo separado, esse tempo de solidão, para que a gente continue desenvolvendo a nossa inteligência. E se a gente começa a colocar essas coisas na frente, se acaba por a gente travar isso, né? Não conseguir levar mais à frente. E aí a gente vai conseguir continuar repetindo coisas que nós aprendemos no passado. Só a morte é o fim de sua carreira. Essa frase aqui é muito importante. Tipo, o intelectual, aquele que busca a verdade, ele tem que buscá-la até morrer, até acabar. Quantos homens de gênio que a gente vê assim, com grandes escritores, que como será que ele terminaria essa obra, esse romance aqui que ele estava escrevendo? O que será que ele quis dizer com essa fórmula? Essa fórmula ficou inacabada. Por quê? Porque esses espíritos, eles trabalharam até a sua morte. Eles não se aposentam. Aqui ele vai falar agora do item 2, né, que é a concentração. Ele diz assim: ordenem os trabalhos de modo a poderem entregar-se a eles integralmente, que cada tarefa os envolva a fundo como se ela fosse única. Era o segredo de Napoleão, é o de todos os grandes ativos. Os próprios gênios não foram grandes senão pela aplicação de toda a sua força no ponto em que eles tenham decidido investir-se por completo. Então aqui ele cita Napoleão, quando ele estava dentro de uma situação, a situação a qual ele estava envolvido lá na política ou nas guerras, ele se dedicava inteiramente àquilo naquele momento. Então quando nós vamos fazer uma tarefa, aquela tarefa ela tem que ser como se ela fosse tudo. E se nós temos um objetivo a longo prazo, esse objetivo ele não pode nunca sair do centro. Todas as coisas que nós vamos fazendo, nós temos que ir pensando nisso, cada vez mais de acordo com a capacidade nossa que vai aumentando. E isso vai fazer com que nós cheguemos mais longe nesse ponto a qual a gente se propôs a agir, a se dedicar. Aqui no terceiro item, né, a submissão ao verdadeiro. A verdade só se revela se estivermos primeiramente despojados e inteiramente determinados a que ela e tão somente ela nos baste. Mais uma vez aqui se fala dos cargos, né? Se eu quero ser um professor universitário, qual que é o grande poder do professor universitário? Todo mundo olha, ele é um grande professor universitário. O que ele de fato é?
ele é alguém que sabe. Se eu coloco a sabedoria de lado e começo a me preocupar com os cargos, com a minha carreira, isso obviamente vai ser deixado de lado e eu às vezes vou chegar lá no topo, vou chegar numa reitoria da universidade e simplesmente eu não sei mais do que eu sabia há 10, 15, 20 anos atrás. Simplesmente as experiências que vão vindo, mas o aprofundamento das ideias acaba. Então isso nunca pode acabar para uma pessoa que quer ter uma vida de estudos. Uma vasta cultura, ao se instalar no espírito, cria nele novos pontos de vista e aumenta sua capacidade. Porém, sem a humildade, essa atração exercida sobre o exterior se tornará, por sua vez, uma fonte de mentiras. Pelo contrário, ao espírito culto e humilde, as luzes vêm de todos os lados. Elas se agarram a ele como a aurora aos cumes. Então aqui ele fala uma vasta cultura. O que seria essa vasta cultura? É conhecer culturas diferentes e estudar bastante essa cultura, ir a fundo nela. Se uma pessoa começa assim, tipo, ela vai lá com 16 anos e vê um professor marxista na universidade dela, chega assim, isso aqui é a verdade. E daí ela não estuda nada mais do que o marxismo a vida dela inteira. Essa pessoa vai ser uma cabeça isolada, uma cabeça de ovo, não vai ter nada ali dentro. Vai ser uma cabeça mole, assim, vai chacoalhar e vai ficar batendo o cérebro ali dentro porque a cabeça está vazia. Não se despojou dessa monoideia. Ela tem que ter várias ideias e daí todas essas ideias compartilhadas em si, trabalhadas em si, vão fazer com que ela consiga ver os pontos fortes e os pontos fracos de todas essas culturas que ela tem estudado. E aí ela vai conseguir tirar alguma coisa dali. Então não adianta querer chegar e tipo, eu vou estudar uma coisa só, eu vou ser um grande gênio. É como chegar e dizer assim, a pessoa ficou desde os 5 anos de idade, ela estuda as técnicas e as estratégias do xadrez. Aí chega com 50 anos, o cara é um gênio. Não, filho, ele só sabe jogar xadrez, ele não sabe fazer mais nada. Ele não sabe cuidar da família dele, ele não sabe trocar um pneu do carro, ele não sabe, ele não sabe ler direito. Aí, só que hoje, quando a pessoa é gênio em uma coisa só, ela tem uma grande habilidade em alguma coisa, parece que ela sabe de tudo, ela começa a opinar sobre tudo. Tem uma frase do Victor Hugo, não vou lembrar ela exatamente como né? Mas está no livro Os Miseráveis, que ele diz assim, que ganhe na loteria e você será considerado um sábio. Ou seja, a pessoa vai lá, ela sabe ganhar dinheiro. Aí, só porque ela sabe ganhar dinheiro, daí ela fica rica, ela começa a opinar sobre todos os assuntos e parece que ela ganha uma credibilidade muito grande. E ali ele ironiza mais ainda, né? Tipo, a pessoa não sabe nem ganhar dinheiro, ela simplesmente teve sorte de ganhar dinheiro. Então, é dessas coisas que a gente tem que buscar se atentar para que, sabendo mais coisas, sobre mais coisas e juntando esses pontos, aí sim a gente vai adquirir uma verdadeira sabedoria e aumentar a nossa inteligência. Que o meio não nos distraia do fim. Diferente daquela frase do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Se o fim de alguma coisa meu é encontrar Deus, todos os meios importam, porque eles fazem parte da minha história. Agora, se eu chegar, o meu fim é encontrar Deus, então eu vou matar um monte de gente, vou cometer um monte de pecado, então como é que tu vai encontrar Deus se a tua vida foi baseada em pecados? Assim, a inteligência, tipo, eu quero ser uma pessoa muito inteligente, e daí você começa a fazer um monte de coisas que não tem nada a ver com esse crescimento da inteligência. Você busca cargo, você busca prestígio social, isso aí em si não te deixa mais inteligente, simplesmente te dá visibilidade. Então, não esqueça dos meios, todas essas coisas pequenas importam e essas coisas que vão subsidiar a chegada no fim, que vão dar essa importância daquele fim almejado, que vão te dar a segurança de chegar no lugar que você quer. Considerai com toda a humildade todos os superiores a vós. Isso é palavra de Paulo, né? E agora continua o Padre Certeiros. É superior naquele momento aquele que se encontra mais perto da verdade e recebe a luz. Então aqueles que são mais sábios do que nós temos que dar mais importância a eles.
Nós temos que nos despojar do orgulho de saber que a gente sabe, de achar que a gente sabe tudo. O meu vô, o vô Bebeco, ele já morreu há alguns anos, só que ele sempre foi uma pessoa muito correta. E todos os lugares que ele ia trabalhar, assim, ele se tornava chefe. E aí uma vez ele era supervisor, assim, gerente, não sei, da Jutur, que é uma empresa aqui de ônibus aqui na Grande Florianópolis. E daí ele sempre dizia que um chefe dele falava para ele: ô senhor Roberto, você sempre escuta os cobradores de ônibus, escuta os motoristas, porque às vezes eles têm uma ideia melhor do que a nossa. Então, estar aberto para ideias de outras pessoas e saber reconhecer que às vezes eles têm melhores ideias do que nós, é óbvio que vai fazer a gente crescer. Agora, se a gente se fechar no nosso mundo, nós vamos nos idiotizar. Nós vamos virar pessoas que têm um pensamento pequeno. E daqui a pouco ninguém mais nos entende, nem nós mesmos. Aqui ele vai para o quarto item, né, que são os alargamentos. Ele diz: o verdadeiro é um, tudo está interligado na verdade suprema única. Várias vezes nós já falamos aqui no decorrer desse estudo. Se a gente não tem uma verdade, uma coisa que nós queremos alcançar, a busca da unidade do todo, as coisas não fazem sentido. O relativista, falando na parte da filosofia, né? Tudo ele relativiza. Então, as coisas assim, não existe verdade. E aí quando ele diz não existe verdade, ele está automaticamente dizendo uma coisa que contraria o que ele mesmo está falando. Se não existe verdade, não é verdade que não existe verdade. Porque se a verdade ela não está em lugar nenhum, ela não está nem onde você está falando. Ela não está em nem dizer que não existe verdade. Porque se não existe verdade é verdade, então já existe verdade. Então, essa coisa de sempre juntar do único para o todo, tentar compreender o universo, as leis de Deus, as leis universais, as leis naturais, é uma coisa que nós deveremos sempre buscar. A genialidade consiste em ver no trabalho aquilo que não se colocará nele, e nos livros o que eles não conseguiram dizer. As entrelinhas de um grande texto constituem seu verdadeiro tesouro. É quando a gente vai ler, tipo, Shakespeare. Ele não falou só o que estava escrito naquele livro. Tem muito mais coisas que a nossa imaginação vão compreendendo. Quando a gente lê uma poesia, aquela poesia, ela diz uma coisa muito mais profunda do que simplesmente aquelas palavras. Quando a gente lê um texto sagrado, a gente vê quanta interpretação existe dentro dele, como a gente pode levar isso na nossa vida. E ele não serviu só para aquele momento, serve para todos os momentos. Então é isso aí que a genialidade consiste nisso, né? Da gente tirar o que está por detrás dos livros. Porque quando uma pessoa escreve alguma coisa, ela não sabe só aquilo que ela escreveu, ela sabe mais. E o que ela sabe mais? A gente tem que descobrir. E a gente tem que imaginar. E às vezes a gente consegue ir até mais fundo do que ela quis dizer. Aí agora vai para o capítulo 7, né, que é a preparação do trabalho. Ele começa assim: ler pouco. Nunca se pensa isoladamente, pensa-se conjuntamente, em vastíssima colaboração. Trabalha-se com os trabalhadores do passado e do presente. Hoje a gente vê nessa teoria do desconstrucionismo, né, a crítica radical de tudo quanto existe, como diria Karl Marx. A gente vê assim: se eu for destruir tudo que existe, eu vou ter que começar tudo de novo. E eu vou começar tudo de novo, então quer dizer que eu me coloquei lá, eu me coloquei morando no deserto sozinho. Se eu não aproveitar todas essas tradições, todo o passado de pessoas que já pensaram sobre os problemas, eu vou começar uma coisa que eu já poderia partir lá da frente. Então nós temos que dar a atenção a esses gênios, essas pessoas que já fizeram o trabalho por nós. E simplesmente dar continuidade a esses ensinamentos. Só se progride remando por si. Nenhuma correnteza pode levá-los até onde querem chegar. Estabeleçam pessoalmente sua rota e não sigam na esteira do que for aparecendo pela frente. Você não viva de modismos.
ver tudo aquilo que foi construído, toda a roda que já vem girando. Então pega esse caminho e, claro, faça o seu. Não fica dando bola para tudo aquilo que você vê. Não acha certo tudo aquilo só porque está no presente. Isso é um pensamento provincial. Porque é um pensamento provincial. Aquela pessoa, tipo assim, ela vive numa vila e ela acha que o mundo inteiro vive de acordo com aquele bairrozinho que ela vive, aquela localidade. Então, se você acha que todo o ensinamento do mundo está só na modernidade, que é só na modernidade que estão as verdades, você vai entender que, tipo assim, ó, daqui a 100 anos, as pessoas vão estar voltando ao teu tempo, e daqui a 1000 anos elas vão estar voltando ao teu tempo, e daqui a 10.000 anos vão estar voltando ao teu tempo, todo o ensinamento verdadeiro está agora. Ou então você vai dizer assim, ó, eu sou um retardado em potencial, porque daqui a 10.000 anos as pessoas vão estar sempre mais evoluídas e todos os pensamentos que vão valer ao do presente, logo eu serei um imbecil do passado. Ou não é assim. As verdades estão aí para quem quer pegá-las. Existem hoje meios assim, né, técnicas que se utilizam, cálculos, coisas que vão ficando mais precisas, mas as verdades sempre estiveram aí. E tem pessoas que há muitos anos atrás pensaram coisas que hoje a gente vê que são mais exatas do que teóricos do hoje em dia, que estão falando um monte de besteira e daqui a pouco ninguém mais vai lembrar deles. Um grande trabalhador deveria contentar-se, quer me parecer, com a síntese semanal ou bimestral da atualidade, e quanto ao resto, ficando atento ao que se diz no geral. Só recorrer aos jornais diários se lhe assinalarem algum artigo notável ou um evento muito grave. Ou seja, se você ficar o dia todo vendo notícia de jornal, ainda que seja um bom jornal, ainda que tenha um bom jornalista, você vai pirar, meu filho, você não vai aprender. Porque você vai ficar inflamado, né? Vai ficar, meu Deus, tudo vai acabar, e daqui a pouco as coisas vão passando e aquela notícia já você nem lembra mais. Então, se atentar, pega assim um resumo do que aconteceu na semana, um resumo do que aconteceu no mês e segue nos teus estudos, nas coisas básicas, as coisas que sempre serão, as coisas que não vão mudar, as coisas que, o pessoal já carimbou e disse, ó, isso aqui tá certo, ou está muito mais certo do que qualquer outra ideia que veio até hoje. Então, não fica nas notícias do dia, a não ser que seja um acontecimento grave, né? Aconteceu lá o acidente das Torres Gêmeas, não vou olhar, vou esperar passar um mês. Não, mas é um acontecimento grave, vai lá ver o que está acontecendo, né? Alguma coisa sobre uma eleição, alguma coisa assim. Mas tome cuidado com isso, né? Para não ficar uma pessoa assim movida pelas paixões, né? Pelas coisas assim que nos irritam e não nos ensinam nada. Leiam pouco para não devorar o silêncio. Então, se eu passar o dia todo lendo e não parar de ler, o que vai acontecer? Eu aprendo quando eu paro. Claro que eu aprendo lendo, mas eu aprendo muito, eu consigo conectar as ideias com aquilo que eu sei, com a realidade, quando eu paro de ler e reflito. Pô, isso aqui realmente faz sentido? Pô, e começo a buscar outras coisas e vejo, pô, que ensinamento legal. Agora, se eu simplesmente ler, eu vou até esquecer, porque eu não deu tempo de raciocinar sobre isso. Então, assim, não adianta eu ler 1 milhão de livros e não pensar sobre eles. Eu preciso desse tempo de silêncio. Aqui ele fala em escolher, né? Escolher os livros, saciar a sede unicamente nas fontes, não ter relacionamentos senão com a elite dos pensadores. Mais uma vez, vamos voltar às universidades, né? Tem gente que vai lá e fala assim, Karl Marx isso, o Descartes isso, Aristóteles aquilo. Daí tu vai ver quantos livros do Karl Marx você leu? Nenhum. Quantos livros do Descartes você leu? Nenhum. E do Aristóteles? Também não. Então as pessoas lêem artigos de pessoas que escreveram artigos sobre o Aristóteles e que às vezes também não leram o livro inteiro, não compreendem seu pensamento, e aí vão falando do que ouvem e não daquilo que realmente estão nas fontes. Então, se você quer buscar realmente o pensamento de alguém, vá ler os livros deles, as obras deles. Se você quer saber algum fato histórico, vai nos documentos originais. E não daquilo que uma pessoa escreveu que ela acha que pode ter acontecido. E que às vezes já está dentro de uma teoria e eu começo a vir um saco de gato e daí acabou, meu filho. Você está totalmente longe da verdade. Aqui, né? Ler apenas em primeira mão, lá onde brilham as ideias mestras.
A maioria dos escritores não passam de editores, mais uma vez, né? Isso aqui. Tipo, eles vão pegando ideia de um, de outro e vão e escrevem um livro. Mas não foram nas fontes. Aqui ele fala das espécies de leitura. É de se esperar a sensatez elementar de escolher com extremo cuidado os mentores em que teremos de confiar. A escolha de um pai intelectual é sempre coisa séria. Então, a gente fala assim, tem gente que diz para mim, Humberto, mas tu fica falando do Olavo de Carvalho e tudo. Eu acho que ele é um cara que me ensinou e continua me ensinando muito, porque eu fiz todo o COF e estou fazendo de novo, e sempre vejo vídeos dele no YouTube e leio artigos dele, estou lendo os livros dele. E é um professor assim, você tem que ter por muitos anos. Você não precisa concordar com tudo que ele diz, é claro que não, mas assim, quantos anos Platão ficou ouvindo Sócrates? Depois quantos anos, se eu não me engano, 20 anos que Aristóteles daí começou a caminhar sozinho, ficou 20 anos escutando Platão. Então isso não tem problema nenhum, desde que essa pessoa esteja com sinceridade. Escolha um grande professor. Aqui diz, né? A escolha de um pai intelectual é sempre coisa séria, porque se você pegar um retardado aí, um ideólogo ou alguém assim, você vai se imbecilizar. Então esse seu passo é algo extremamente importante, então tome cuidado com ele. Veja alguém que realmente está na busca da verdade. Aí aqui ele fala do contato com os gênios. Ele diz: o contato com os gênios nos proporciona o benefício imediato da elevação. Quando a gente vê uma pessoa que realmente conhece, a nossa cabeça parece que explode. Meu Deus do céu, que loucura, olha só o que esse cara falou. É muito importante o que ele disse. Então ele já pensou muito nesse assunto, ele vai encurtar o nosso caminho. O Olavo de Carvalho ficou 40, 50 anos estudando sobre um assunto. Às vezes ele consegue encurtar isso aí, a gente aprendeu o que ele nos ensinou em 10, mas tem que ser 10 anos dedicados, tem que ser 10 anos buscando a verdade. Então é isso aí que realmente pode evoluir. Se houver sempre um ensinamento sincero, aquela pessoa vai absorvendo em menos tempo do que aquele que buscou, porque aquele que busca, ele tem que errar muito até ele descobrir. Depois que descobre, fica mais fácil de falar, mas para simplesmente falar, ele tem que dar todo o contexto e tem que nos convencer da verdade. Só que isso, claro, é muito menor do que o tempo da descoberta. Então, nós temos que entrar sempre em contato com os gênios. Aqui ele fala, o gênio simplifica. A maioria das grandes descobertas são súbitas e fulgurantes concentrações. As grandes máximas são múltiplas experiências condensadas. A gente vê quanto que o gênio simplifica para nós. Só que ele tem muito trabalho para chegar até lá. Aqui ele fala, quem tropeça e não cai, dá um passo maior. Um pouquinho antes aqui, ele estava falando que a gente não precisa e não deve se imiscuir de ler coisas que são contrárias àquilo que nós pensamos, de ideias contrárias. Não é ler uma besteira, é tipo assim, eu sou conservador, sou liberal, sou revolucionário, eu vou ler aquilo que está lá no outro lado, ainda que depois eu faça assim, que eu pense sobre isso e conclua que aquilo não é melhor, várias ideias eu vou conseguir refutá-las e outras eu vou conseguir dizer assim, isso realmente faz sentido, eu não tenho mais uma resposta que eu achava que eu tinha. Então, aí aqui diz assim, quem tropeça e não cai, dá um passo maior. Quando a gente tropeça assim, a gente não cai, o nosso pé vai lá na frente. Então, às vezes, aprender com esses erros, com essas topadas que a gente dá na vida, a gente cresce e a gente adianta o nosso estudo. Aqui ele fala, conciliar em vez de opor, esse é o título. O que diz um escritor não é o que nos importa prioritariamente. Trata-se daquilo que é. E nosso espírito tem o propósito não de repetir, mas de compreender. Isto é, de pegar consigo, isto é, de absorver vitalmente e finalmente de pensar
por si mesmos. A gente pega a história de um grande escritor, né, tipo a Shakespeare, a gente vai lá e pega o Macbeth. Aquela história não aconteceu, mas ela é algo possível de acontecer. E se um dia a gente se vê numa situação parecida com essa, de querer se vingar, né, de homicídio, essas coisas assim, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma experiência de alguém que já pensou sobre esse assunto, e daí a gente vai conseguir raciocinar melhor, porque é um problema que já se apresentou para nós, ainda que de forma ficcional, é uma forma possível. Então, a partir disso aí, nós já vamos conseguir tomar decisões mais acertadas. Esse é o papel dos grandes escritores. Eles ampliam o nosso campo de visão da vida. Eles falam coisas que a gente queria dizer e a gente não conseguia. Agora vai falar a organização da memória, o que é preciso para memorizar. Pascal dizia que acreditava jamais ter esquecido algo que tivesse querido reter. Eis a memória útil, com a condição de não querer reter senão o que tivesse serventia. Aquilo que nós falamos do baú. Nós temos que reter as coisas que realmente importam. Então, hoje tem vários cursos assim que o cara vê de memória, curso de memorização. O cara vai lá, eu consigo decorar 25 nomes, a pessoa vai lá, passa, o meu nome é tal, daí o cara te ensina uma técnica ali, bota o nome do cara dentro de uma jarrinha de café, o outro em cima de uma pedra e não sei o que, imagina o nome do cara tomando leite, beleza, aí tu consegue gravar o nome do cara. Para que você viu aquilo ali? Simplesmente para o cara dizer, ele lembrou meu nome, ele me deu importância e não sei o que. Para o contato com as pessoas, isso aí pode servir a alguma coisa. Agora, para a busca da verdade, não vai servir em nada. Se a gente começar a reter todas as coisas na memória, nós vamos esquecer de muitas coisas importantes. Porque a memória, ela não segura tudo. Eu não consigo me lembrar o que eu tomei no café ontem de manhã, anteontem, já vai me perdendo, porque são coisas que passaram assim que não são tão importantes. Elas foram importantes só na hora. Então, como a nossa memória ela é seletiva, a gente tem que buscar reter as coisas que realmente a gente quer levar para a nossa vida inteira. E aqui ele diz, né, conserve antes de tudo as ideias mestras. Essas coisas que nós temos que conservar na nossa memória. Se tratar de um livro, não o larguem antes de poder resumi-lo, apreciá-lo. Não adianta eu ler um livro, daqui a pouco, o que estava escrito no livro? Não lembro. Eu não lembro de uma frase do livro, eu não lembro o sentido que o livro quis me dizer. Então, você esqueceu um personagem, tranquilo. Esqueci o nome do personagem, esse personagem não importa. Mas o sentido daquilo que quis te mostrar, a história, aquilo que pode incorporar na sua vida, isso aí não pode sair. Porque senão você vai perder tempo. Quanto tempo se demora para ler um livro? Claro, um romance, uma história é muito mais rápido que ler um livro de filosofia, mas mesmo assim você perde tempo. E se você não reter nada, é a mesma coisa se você estivesse dormindo. Aí o capítulo aqui ele bota, né? Para resumir, o que importa a memória não é o tanto a quantidade de suas aquisições, e sim primeiramente a qualidade. Em segundo lugar, a sua ordenação e por fim a habilidade para a sua manipulação. Se você não tiver a habilidade para manipular essas informações que eu consegui ter através da leitura na minha vida, nas experiências reais, elas de nada valem. Ele fala das anotações. Quer dizer, anota-se após um vigoroso trabalho mental em função de um sentido de necessidade pessoal. E mais à frente ele diz assim, não se compra uma jaqueta por ser bonita, mas por ser de seu tamanho. Então, quando eu quero anotar alguma coisa, essa coisa tem que ser útil para mim. Não é simplesmente uma frase bonitinha, né? Que ele fala de uma jaqueta bonita, uma jaqueta bonita, qual que é o tamanho? O tamanho é P, não cabe em mim. Não vai me ser útil, eu não vou conseguir utilizá-la. Então, primeiro, a utilidade daquilo. Ainda que não seja uma frase bonita, é uma frase verdadeira, eu vou conseguir utilizar. Então, essa frase a gente tem que buscar. Isso a gente tem que buscar. Agora, se for do nosso tamanho e bonita, melhor ainda. Mas primeiro tem que ser útil. Agora, como classificar suas anotações? É inútil anotar se não puderem encontrar em tempo hábil o que não passaria, nesse caso, de um tesouro enterrado. A gente não pode, tipo assim, vou fazer um monte de anotação e vou deixar em qualquer lugar. Aí quando eu quero buscar ela, eu não vou achar, vou me irritar
e, sei lá, daqui a pouco aquela ideia vai passar. Então nós temos que ter organização com isso. O que eu faço nos meus estudos? O que eu acho melhor eu faço isso aqui, ó. Eu sempre coloco esses post-it aqui e eu coloco a ideia central, né? Tipo assim, eu vou ali e pego a influência do positivismo, sábio controle, consequências do divórcio, engenharia mental na educação. Então, quando eu quero buscar alguma coisa, já está aqui. Agora, eu posso fazer um bloco de anotações, só que eu acho que o cara, quando faz um bloco de anotações, assim, a gente perde muito tempo. É bom, assim, escrever. Se você, tipo, quiser colocar a sua ideia, você vai praticar ali a sua escrita, né? Para depois, quando você for ler, você saber exatamente aquilo que você queria. Porque também não adianta a gente chegar e escrever as coisas assim, e daqui a pouco, pô, mas qual é o sentido dessa frase aqui? Não, a ideia que a gente quer passar, ela tem que estar bem escrita. Esse aí está se perdendo hoje. Quantas pessoas assim, pô, pega os livros, são chatos pra caramba de ler, é porque as pessoas não conseguem escrever bem, né? Claro, isso aí é algo que demora muito para se conseguir, né? Eu não sou um grande escritor. Tipo assim, eu vou lá e escrevo um romance, mesmo que eu tiver altas ideias, pô, eu vou lá, sei lá, o Machado de Assis vai escrever sobre a mesma ideia que a minha, qual o livro que vai ser mais interessante? É dele, porque ele sabe colocar as palavras melhores. Então a gente tem que buscar colocar as palavras melhores, mas eu ainda acho que isso aí perde bastante tempo. É um outro tipo de exercício, né? Mas eu prefiro marcar assim, porque eu lembro das ideias que estão no livro. E aí quando eu quero buscar alguma coisa, eu busco no livro, que é como se ele fosse o meu arquivo. E aí eu sublinho, né, com o giz de cera, para não gastar muito dinheiro com marca-texto. E daí eu vou lá na página e já está escrito exatamente, não preciso depois refazer essa ideia. Reescrever o que está no livro. Então basicamente isso aí, né? É um capítulo grande, mas resumidamente é isso. E agora o próximo vídeo vai ser sobre o capítulo 8, que é o trabalho criador. E começa aqui com o título de escrever. Mas aí fica pro próximo. Fechou? Valeu!